final, quem é mais rival do Flamengo no futebol brasileiro? Atlético Mineiro, que fará nesse domingo, a Supercopa do Brasil contra o Clube Rubro-Negro? Ou o Palmeiras, né? Que duelou aí com o Flamengo desde 2016 pelo título brasileiro e tudo mais, Supercopa, andaram se enfrentando e que derrotou o Flamengo na final da Libertadores de 2021. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball você encontra estatísticas, notícias, vídeos, encontra estatísticas e acompanhamento dos jogos das principais competições do futebol no mundo em tempo real, campeonatos com imagem, transmissões em vídeo pelo mundo e, especialmente a Bundesliga, o campeonato alemão. E aí você tem o luxo da narração do Dudu Monsanto, os comentários do Gerd Wenzel, tudo com imagem, tudo de graça no OneFootball. E quando você faz o download do OneFootball, você apoia o nosso canal, porque mostra para o parceiro o OneFootball a força do youtube.com/MauroCésar. Portanto, ao final desse vídeo, acesse o link que está aqui na descrição e faça o download. Quando você acessa os links disponibilizados nos nossos vídeos e nas nossas lives patrocinadas pelo OneFootball, você deixa registrado ali a força do nosso canal e nos apoia junto ao nosso parceiro OneFootball, ok? Bem, eu tenho participado, né, com frequência, desde dezembro, faço parte da equipe da Jovem Pan Esportes e participo do programa Bate Pronto, que acontece ao meio-dia na TV Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan e no YouTube, no canal da Jovem Pan no YouTube. E nessa semana agora, 2 comentários meus eu quero chamar a atenção. O primeiro deles foi feito agora, antes dessa dessa Supercopa do Brasil, que não tem final, né? É um jogo só, não tem a final da Supercopa, isso não existe, existe a Supercopa do Brasil. Quando o apresentador Thiago Asmar, o Pilhado, que tem também no seu canal aqui no YouTube, todo mundo conhece, colocou o tema à mesa sobre a rivalidade entre o Atlético e o Flamengo. Veja o que eu disse. Rivalidade do Brasil. Você concorda? Boa tarde também, Mauro Betti. Boa tarde. Vamp, Vanderlei. E hoje o programa vai ter tudo sobre essa final da Supercopa. Eu acrescentaria uma palavra à sua frase. É a maior rivalidade unilateral do Brasil. Ela é do Atlético para o Flamengo. O Atlético não tem essa rivalidade toda. Olha o torcedor do Flamengo não se incomoda com o Atlético como os atleticanos se incomodam com o Flamengo. Isso é histórico. E isso não muda e dificilmente muda. Eu sei que isso irrita muitos atleticanos, né? Mas é como eu vejo. Isso eu acompanhei muito bem. Eu tenho idade para isso. Acompanhei em loco. Em loco. Eu vi no estádio os jogos entre Flamengo e Atlético lá em 1980, jogos de 81, 82. Estive em quase todos eles, né? Na época, evidentemente, ainda adolescente como torcedor. Me lembro muito bem e a gente conhece bem a história. E eu acho que desde então foi construída uma narrativa de vitimização do Atlético, que eu acho muito ruim para o clube. Eu acho que isso prejudicou muito o Atlético ao longo dessas décadas todas. Limitando tudo à atuação de um árbitro, como se não fosse o árbitro o time fosse imbatível e não fosse jamais ser eliminado. Enfim, como se aquilo fosse uma decisão, aquele jogo em Goiânia, né, do Reit, que ele fez aquelas bobagens todas, atrapalhou o espetáculo, acabou com o espetáculo, uma péssima arbitragem, né, em que pese aí a violência dos jogadores do Atlético, né, que proporcionaram a ele a oportunidade de acabar com o jogo. Bem, como se aquele jogo fosse um jogo em que o Flamengo não pudesse vencer. O Flamengo tinha um time melhor do que o Atlético. O Atlético tinha um belíssimo time, o Flamengo tinha um time melhor. E é importante entender o contexto, né? O time do Atlético era um time maldoso às vezes, sabe? Um time duro, violento às vezes, com jogadores experientes que ganhavam também na intimidação. Isso não é uma crítica, não. É uma característica do time de futebol, naquela época mais ainda. Isso você tem que voltar em 77 para entender. Eu acho que tem muito atleticano que nem conhece bem essa história. Em 77, o Atlético fez uma campanha soberba no Campeonato Brasileiro, invicto e tudo mais, Reinaldo fazendo gols, era o recordista de gols do Brasileirão. Era um time jovem, capitaneado pelo grande craque Reinaldo, grande craque e grande figura o Reinaldo, né? Uma figura sensacional. E o Galo fez a final em casa, jogo único contra o São Paulo. São Paulo era um time de jogadores muito experientes, sabe, comandado pelo não menos experiente Rubens Minelli, campeoníssimo, né? Que depois, antes com o Internacional, já tinha conquistado os títulos em 7-5 e 7-6, então seguidos ali os campeonatos brasileiros naquele momento. E o São Paulo conseguiu um jogo na chuva, né, um campo pesado, travar o jogo mais técnico dos jovens jogadores do Galo. E teve a cena trágica daquele jogo, o jovem meio-campista Ângelo teve a perna quebrada numa disputa com o experiente Neca, né, que jogou também no Corinthians, na América do Rio, etc. E o Chicão, que depois estaria no time do Atlético, que enfrentava o Flamengo lá nos anos 80, né, o volante Chicão, da Copa do Mundo também de 78. O Chicão na imposição física ali, na experiência, chegando junto, entendeu? Também
foi muito importante naquele confronto. O Atlético monta depois daquele time de 77, aquela derrota, ele começa a se cercar de jogadores mais experientes. Tinha Chicão, tinha Palinha, tinha Jorge Valença, tinha Éder, que era excelente jogador, mas também era um cara que chegava junto, e o próprio Reinaldo no jogo lá do Serra Dourada, dá uma espanada no Zico e tal. A coisa foi pesada ali, aquele jogo. Não estou justificando o Reit, muito pelo contrário, o que ele fez ali foi péssimo para o futebol, mas tanto o Flamengo como o Atlético poderiam vencer. E o comportamento dos jogadores do Atlético proporcionou ao árbitro ali a, entre aspas, oportunidade de fazer aquela bobagem. Agora, ficar durante anos resumindo a conquista da Libertadores de um rival, aquele jogo, como se sem aquele jogo isso fosse impossível, eu acho que é muito pequeno, né? E alimentou aí gerações, por várias gerações até hoje, um perfil de vitimização de uma grande torcida, sabe? Alimentado por uns caras da imprensa também, sabe? Lamentáveis, que ficam ali repetindo aquilo, e aquela vitimização. Nós somos os coitados. Aí você vê agora, tem pênalti para o Atlético contra o Atlético lá de São João del Rei, aí você vai falar o quê? Enfim, entre outras situações de pênaltis polêmicos que podem ser marcados para um time, para outro time, para o Galo, para o Flamengo, para qualquer um. Então eu entendo que é uma rivalidade unilateral. Porque o atleticano ele olha para o Flamengo, depois do Cruzeiro, como seu inimigo mortal. Não, esse é o verdadeiro malvadão, sabe? Isso eu acho que é ruim para o Atlético. Mas enfim, não vejo isso por parte dos rubro-negros, nem depois daquela vitória épica do Atlético, que eu também estava no estádio, trabalhei na transmissão desse jogo, tá? Em 2014, aquela virada 4-1. Precisava fazer 4-1 para se classificar, porque perdia por 2-0. Por 3-0, aliás, no placar agregado, né, como aconteceu com o Corinthians na fase anterior. O Atlético, naquela conquista de Copa do Brasil, fez uma trajetória espetacular, eliminando o Flamengo e antes o Corinthians, depois derrotando o Cruzeiro na final, e em cima dos dois times, o Paulista e o Carioca, viradas épicas. Nem aquilo acho que despertou no torcedor do Flamengo uma tamanha rivalidade com relação ao Galo. Eu não vejo essa rivalidade. Eu entendo assim, você tem o direito de achar diferente, pode comentar aqui embaixo, colocar como você quiser. Para mim, essa rivalidade é a maior rivalidade, como eu disse no vídeo lá na Jovem Pan, maior rivalidade unilateral do futebol brasileiro. Porque o atleticano vê o Flamengo como seu segundo maior rival, só perde para o Cruzeiro. Nesse momento, com o Cruzeiro na Série B, pelo terceiro ano seguido, vai ser esse 2022, talvez até veja mais o Flamengo como rival do que o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não consegue rivalizar com o Atlético nesse momento da história entre os dois grandes clubes do futebol de Minas Gerais. E com relação ao Palmeiras é diferente. Eu até percebo que, algum tempo atrás, eu achei que forçaram muito a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo. Hoje eu noto que ela cresceu, de fato, de um lado e do outro. Ela aumentou, e isso ficou para mim muito claro agora. Lógico, os dois fizeram a final da Libertadores. Isso turbina qualquer rivalidade, né? E o Palmeiras venceu, e venceu daquela maneira, com uma falha do Andrés Pereira, que, aliás, a gente tem que entender também, o torcedor do Flamengo não vibrou tanto em 2019, com a falha dupla, para mim, do Martínez Quarta, mas também do Pinola. O Martínez Quarta sai da posição dele, se confunde com o Pinola, a bola sobra para o Gabigol e ele faz o gol da virada, aquela virada espetacular, histórica do Flamengo em Lima. Também foi fruto de falha individual, de confusão entre os dois zagueiros do River Plate, que tinham até então uma atuação soberba. O Gabigol, antes de fazer o gol de empate, não pegou na bola. O Pinola acabou com ele. O experiente zagueiro do time argentino acabou com ele, mas falhou ali no final. Então, o Flamengo foi campeão em 2019 num erro grave, e num erro mais grave ainda, com a bola dominada do Andrés em 2021, perdeu para o Palmeiras o título. Isso turbina a rivalidade. E quando isso ficou muito claro, depois da derrota do Palmeiras para o Chelsea no Mundial de Clubes. A reação dos rubro-negros na rede social, né, foi de euforia, né? Uma alegria danada. E aí você vai ver o que eu comentei também nessa semana, depois do jogo em que o Chelsea bateu o Palmeiras por 2-1, na Jovem Pan, a respeito, no bate-pronto, lembrando, todo dia, de segunda a sexta, meio-dia até 1h30 da tarde. Você vê de meio-dia a 1 na televisão, na TV Jovem Pan, você vê até meio-dia e meia no YouTube e ouve na rádio. Então, no começo da semana, segunda-feira, seguinte ao jogo entre Chelsea e Palmeiras, eu fiz esse comentário sobre a reação de rubro-negros na rede social, eufóricos com a derrota do Palmeiras lá nos Emirados Árabes. Confira. O palmeirense não tem motivo para ficar triste. Pode ficar um pouco frustrado porque não ganhou esse torneio, mas ganhou 2 Libertadores seguidas. Eu acho que quem ganha 2 Libertadores, uma já duas é motivo de sobra para ficar 10 feliz. meses, hein, irmão? No período de menos de um ano, a situação absolutamente atípica, né? Eu até escrevi no Twitter no sábado, onde tinha vários torcedores do Flamengo lá, Palmeiras perdeu. Eu falei, olha, seguinte, você que apoiou a mudança de técnico no ano passado, aquelas mudanças todas, talvez pudesse ser seu time lá perdendo para o Chelsea. Bem melhor perder para o Chelsea do que não jogar com o Chelsea. Eu vejo dessa maneira. Então eu acho que o jogo é outra história, a gente vai falar daqui a pouco, mas com relação à satisfação, frustração, entendo a frustração, mas eu não acho que o torcedor do Palmeiras tenha motivo para ficar triste, e acho até meio bizarro que você ganhe a Libertadores, no caso 2 vezes seguidas, e você seja zoado por conta desse torneio da FIFA, que eu acho que é menos importante do que a Libertadores. Isso para mim é muito claro. A Libertadores, para mim, ela tem que ser tratada como os europeus tratam a Champions League.
Ou como os americanos tratam lá os seus esportes. Né? Ontem lá teve a final, lá, o Super Bowl, final do futebol americano. O time que vence, ele se diz campeão do mundo. O campeão da NBA é o campeão do mundo, campeão da Liga de Beisebol, campeão do mundo. Eles querem que se dane o resto. Eu acho que a gente deveria valorizar mais a Libertadores e joga lá o torneio. Venceu, venceu, não venceu, não venceu. Mas... É o que eu acho. Eu acho normal que o flamenguista fique feliz, porque agora vê o Palmeiras como rival, para mim, na minha opinião, o flamenguista, o rubro-negro, vê o Palmeiras como mais rival do que vê o Atlético. Isso é muito claro, mas é uma diferença brutal. Né? Porque é uma rivalidade atual que vem sendo construída. O Flamengo e o Atlético pode até crescer uma rivalidade com essa Supercopa, com outros confrontos que poderão acontecer durante o ano, vai que os dois decidem uma Copa do Brasil, uma Libertadores, aí a coisa pode chegar nesse patamar. Hoje eu vejo como uma rivalidade unilateral, porque ela vem lá do passado, alimentada por muita gente, que fica repetindo as mesmas coisas e tal, e o atleticano vai de geração por geração, passando de pai para filho, isso desde os anos 80. Né? Então é muito tempo, são 40 anos, mais de 40 anos dessa história sendo alimentada com a construção de uma narrativa também unilateral, sabe, de vitimização, aí fazem documentário, fazem isso, fazem aquilo, e você não vê isso do lado do Flamengo. O rubro-negro não liga assim pro Atlético, não fica... O Flamengo venceu o Atlético com o gol do Michael no Brasileiro passado, quando perseguiu o Galo tentando chegar à liderança do campeonato, o que não conseguiu, e você não vê reações de tamanho euforia. E a derrota do Palmeiras despertou uma euforia danada do Flamengo, que é o que eu falei no vídeo aí. Legal, você está feliz agora, mas se você apoiou a troca de técnico ano passado... Está na sua conta também a derrota. Era muito melhor perder para o Chelsea do que perder para o Palmeiras. Pergunta ao palmeirense se ele quer trocar. Preferia perder para o Flamengo e não disputar com o Chelsea. Uma pinóia. Muito melhor ganhar a Libertadores, que aliás, repito, sempre falei, vou continuar falando. Deveríamos valorizar mais a Libertadores do que esse torneio da FIFA. Eles nem sabem se vai continuar acontecendo. Mas enfim, essa é uma outra história. Né? Eu vejo dessa maneira, se você concorda ou não, faça seu comentário aqui embaixo de forma civilizada. Não precisa ficar xingando, não precisa ficar arrancando os cabelos. Fica numa boa, né? Porque hoje o Palmeiras desperta no torcedor do Flamengo muito mais o sentido, a sensação de rivalidade do que o Atlético. Mas é claro que isso pode mudar e pode começar a mudar ou se intensificar numa eventual mudança a partir desse jogo desse domingo em Cuiabá entre o Galo e o Flamengo pela Supercopa do Brasil. Se for um bom jogo, o Galo vencer, e for um jogo movimentado, depois com outros confrontos isso pode mudar. Como essa rivalidade Flamengo e Palmeiras, que já tentaram forçar a barra em alguns momentos, ela vem crescendo desde 2016, não foi de uma hora para outra. E teve seu ápice numa final de Libertadores com a vitória do Palmeiras. É claro que para o torcedor do Flamengo, o Palmeiras vai se transformando num rival interestadual mais importante, né, do que era há alguns anos. Isso é natural, essa coisa do futebol. São os momentos, a coisa até meio cíclica muitas vezes, né? Lembrando a você que esse vídeo tem um apoio e patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para acompanhar, por exemplo, a Bundesliga, o Campeonato Alemão, ao vivo e de graça, além de todo o conteúdo que é disponibilizado pelo OneFootball. Também lembrando para você o Uso 360, Caneca 360, as nossas peças promocionais do canal, da Live Soft Open, camiseta, caneca, tem produtos ali com as nossas frases, nossos bordões, camiseta do canal, caneca do canal, é uma maneira de você apoiar o nosso trabalho, uma divulgação institucional do trabalho que nós realizamos aqui, o jornalismo independente que fazemos aqui no YouTube e também nas redes sociais dos demais espaços onde estamos. E claro, o nosso curso online de jornalismo esportivo, onde nós compartilhamos ali um pouco da nossa experiência acumulada na profissão em quase 4 décadas de caminhada. E o Clube de Membros. No Clube de Membros você tem acesso imediato, instantâneo, mais cedo aos nossos novos vídeos. Você tem desconto em vários produtos, você pode encontrar. Você tem vídeos de bastidores aqui do canal. Você tem conteúdos que são produzidos especificamente para quem apoia o canal por intermédio do Clube de Membros. E tem a Mesa Redonda com Mauro César, que é o nosso debate mensal envolvendo os membros do canal, dividindo tela. Já tivemos, inclusive, a desse mês, que foi na sexta-feira. Se você não acompanhou, pode acessar o vídeo que está aqui no canal. Tá? E aqui na descrição também eu coloco o link para a mesa redonda desse mês, que foi na sexta-feira, agora no dia 18, e fica disponível para você poder assistir. Na mesa redonda, quem é membro do canal, a partir da categoria Nada Patético, né? E também o Nem Pif Nem Patético, que é a categoria mais alta, pode se inscrever, né? E pode participar da mesa redonda. E em março teremos mais uma mesa redonda com o Mauro César. Então o Mauro César responde também, você manda a sua pergunta e eu respondo, citando o seu nome e tudo mais. Tudo isso você encontra no Clube de Membros. É uma maneira também de você apoiar o nosso jornalismo independente aqui no YouTube. É isso, valeu e... lembrando, tem 2 lives desse domingo. Antes do jogo, entre Atlético e Flamengo, às 2h30, e após a partida, depois da entrega do troféu e tudo mais, também estaremos ao vivo aqui comentando essa partida pela Supercopa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo, lá em Cuiabá. Ok? Valeu, salvação.